Bem-vindos ao nosso vídeo inspirador sobre a história de Paulo. Transformação, redenção e fé inabalável. Acompanhe-nos nessa jornada extraordinária e descubra os ensinamentos poderosos que podemos extrair dessa vida impactante. Havia um homem chamado Saulo, nascido em Tarso, na Cilícia, por volta do ano 5 d.C. Desde jovem, ele mostrou-se zeloso e devoto ao judaísmo, tornando-se um fariseu respeitado. No entanto, seu fervor religioso o levou a uma missão perigosa: perseguir os seguidores do caminho, como eram chamados os primeiros cristãos. Saulo acreditava que esses seguidores de Jesus eram uma ameaça ao judaísmo, e ele estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para detê-los. Ele participou ativamente do apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão, e saiu em busca de outros discípulos para prendê-los e levá-los a julgamento. Em uma jornada para Damasco, Saulo teve um encontro que mudaria sua vida para sempre. Enquanto seguia seu caminho, uma luz intensa brilhou do céu, ofuscando-o completamente. Saulo caiu por terra, atônito e sem entender o que estava acontecendo. Uma voz poderosa ecoou ao seu redor: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Confuso e assustado, ele respondeu: "Quem és tu, Senhor?" A voz respondeu: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer." Saulo ficou cego, e seus companheiros o levaram até Damasco. Lá, ele passou 3 dias, sem comer nem beber, enquanto refletia sobre aquele encontro sobrenatural. Nesse mesmo período, um discípulo chamado Ananias recebeu uma visão de Deus. Deus instruiu Ananias a ir até Saulo, impondo-lhe as mãos para que ele recuperasse a visão. Apesar do medo e da reputação perigosa de Saulo, Ananias obedeceu à voz de Deus e foi até o lugar onde ele estava. Com fé e ousadia, Ananias impôs as mãos sobre Saulo, e imediatamente algo como escamas caiu dos olhos dele. Saulo recuperou a visão e foi batizado. A partir desse momento, a vida de Saulo mudou completamente. Ele se tornou conhecido como Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo. A transformação em sua vida foi notável. O perseguidor dos cristãos tornou-se um dos maiores defensores e propagadores da mensagem de Jesus. Paulo embarcou em várias viagens missionárias, espalhando o evangelho por toda a região. Ele fundou igrejas, pregou em sinagogas e entre os gentios, e escreveu cartas que se tornaram parte essencial do Novo Testamento. Suas epístolas, como Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, entre outras, são consideradas valiosos ensinamentos cristãos até os dias de hoje. No entanto, a jornada de Paulo não foi fácil. Ele enfrentou perseguições, oposição, prisões e sofrimentos. Por diversas vezes, ele foi açoitado, apedrejado e encarcerado por causa de sua fé. Mas em todas as adversidades, Paulo permaneceu fiel e inabalável em sua convicção. Suas cartas são repletas de ensinamentos profundos sobre a graça de Deus, a justificação pela fé, o amor ao próximo, o papel da lei, o propósito do sofrimento e a esperança da ressurreição. Paulo exortou os cristãos a viverem de acordo com os princípios do Evangelho, a se amarem uns aos outros e a perseverarem em meio às dificuldades. Apesar de todos os obstáculos, Paulo continuou a pregar a mensagem de Jesus até o fim de sua vida. Ele foi preso novamente em Roma, onde foi condenado à morte por decapitação. Mesmo diante da iminente morte, Paulo manteve-se fiel a Jesus, deixando um legado inestimável para a igreja primitiva e para os cristãos ao longo dos séculos. A história de Paulo nos ensina sobre a transformação pessoal, a graça de Deus que supera o nosso passado, o chamado e propósito na vida, a perseverança e fé inabaláveis, e o amor e compromisso com o Evangelho. Sua vida e seus ensinamentos continuam a nos inspirar e desafiar a vivermos uma vida de dedicação e paixão por Jesus Cristo. Querido Deus, neste momento, olhamos para a história de Paulo, um exemplo vivo de transformação e redenção pela sua graça. Vemos como um perseguidor ardente dos cristãos se tornou um dos maiores apóstolos do Evangelho de Jesus Cristo. Assim como Paulo, reconhecemos nossas próprias fraquezas e limitações. Pedimos, humildemente,
que nos conceda a graça e a coragem para seguir seus caminhos e nos tornar instrumentos do seu amor e da sua verdade neste mundo. Dê-nos a fé inabalável de Paulo, para enfrentarmos os desafios que surgem em nosso caminho. Capacite-nos a amar nossos semelhantes de maneira genuína, a perdoar da mesma forma que fomos perdoados e a compartilhar o seu evangelho com alegria e humildade. Assim como o Senhor guiou Paulo em suas jornadas missionárias, peço que nos conduza em nossos próprios propósitos e chamados. Ilumine o nosso caminho e nos ajude a discernir a sua vontade em todas as áreas de nossas vidas. Fortaleça-nos, ó Deus, para perseverarmos diante das adversidades e tribulações, sabendo que a sua graça é suficiente para nos sustentar em todos os momentos. Que a história de Paulo nos inspire a nunca desistir, a sempre confiar em sua fidelidade e a buscar a sua glória em tudo o que fazemos. Que a vida de Paulo seja um lembrete constante de que não importa nosso passado, suas mãos podem nos transformar e nos usar para o seu propósito eterno. Obrigado, Senhor, por ouvir nossa oração. Que o seu Espírito Santo nos guie e nos fortaleça conforme nos rendemos à sua vontade, assim como fez com Paulo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. E assim chegamos ao fim dessa emocionante história de Paulo e seus ensinamentos poderosos. Espero que você tenha sido inspirado e encorajado por essa narrativa extraordinária. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar recebendo conteúdos inspiradores como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Clique no botão de inscrição abaixo e ative o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos. Além disso, deixe um comentário compartilhando suas reflexões sobre a história de Paulo. Como ela impactou você? Quais ensinamentos mais ressoaram em seu coração? Adoraríamos ouvir sua opinião e estabelecer um diálogo com você. Agradecemos por assistir e por fazer parte desta comunidade. Continuemos a buscar a Deus, seguindo o exemplo de Paulo, e a compartilhar o amor e a verdade do Evangelho onde quer que estejamos. Até o próximo vídeo.